bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. Esse espaço no qual a gente quer te informar da forma mais leve, completa e responsável possível sobre o câncer em crianças e adolescentes. Esse é um projeto da Casa Guido, instituição que atende crianças e adolescentes com câncer e seus familiares aqui no sul de Santa Catarina. Mas a gente quer informar para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro e levar conforto e esperança para todas essas famílias que enfrentam o câncer. Hoje vocês estão vendo que a gente está num lugar diferente, um estúdio bem bacana também. E sim, a gente está de casa nova. O grupo GCR aqui de Criciúma está nos recebendo para gravar o podcast a partir de agora nesse espaço. E a gente agradece, né? Porque é mais um passo que a gente dá nessa parceria, já que o nosso podcast já estava sendo transmitido na Rádio Cidade em Dia, aqui do Grupo GCR, aos sábados e domingos. E agora a gente amplia essa parceria e passa a gravar nesse estúdio moderno, novo, que eles nos disponibilizaram agora. Mas para falar desse espaço novo, eu não posso deixar também de agradecer a Muralha Filmes, que é onde a gente gravava anteriormente o nosso podcast. São grandes parceiros da Casa Guido que nos ajudaram, nos deram todo o apoio para os primeiros passos do nosso podcast, que ainda era um filhotinho, e nos mostraram, né, nos ajudaram nesse caminho de gravação, desse universo diferente também para a Casa Guido. Eles foram muito importantes nessa jornada, nos ajudaram também no audiovisual da Casa Guido, e nós somos muito gratos por toda a parceria até aqui e desejamos que essa parceria ainda continue por muito tempo. E agora, ao Grupo GCR, claro, nossa gratidão. Nós estamos muito honrados com essa possibilidade de utilizar esse estúdio tão bacana para gravar o nosso podcast e levar essas informações para vocês num ambiente tão lindo e tão aconchegante. Desde já, muito obrigada ao Grupo GCR, ao Denis, que fez essa parceria, que fez essa ponte, e desejamos que seja ali uma parceria muito profícua a partir de agora. Hoje a gente volta, né? Depois de um tempo aí, tardamos, mas não falhamos, voltamos com o podcast agora nesse espaço diferente. E a gente traz hoje um convidado muito legal, que a gente estava com grande expectativa de trazer aqui, porque eu tenho certeza que ele vai ser uma forma de levar muita esperança para as famílias que nos assistem. Finalmente deu certo a nossa agenda e hoje quem está aqui com a gente é o Ramon De Luca, que ele foi um dos primeiros pacientes atendidos pela Casa Guido e vai contar um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência e como é que tem sido a vida dele desde então. Ramon, desde já te agradeço a tua disponibilidade, a tua possibilidade de sair um pouquinho do trabalho, que eu sei que também é bem corrido, para estar aqui com a gente contando um pouquinho da tua história. É uma grande honra sempre para a Casa Guido te receber. Obrigado pelo convite. Eu sempre me coloco à disposição para casa, sempre precisa de alguma coisa. Às vezes é meio corrido, a gente não consegue ajustar, né? Mas depois de várias tentativas deu certo. Ai, que bom. A gente está muito, muito feliz mesmo e com grande expectativa para levar a tua história adiante. Primeiro, então, eu queria te convidar para te apresentar, dizer a tua idade, o que tu faz hoje e como é que começou essa tua história com a Casa Guido. Eu sou o Ramon, tenho 31 anos, sou gerente comercial de uma metalúrgica, uma empresa que fabrica equipamentos industriais. Eu conheço a casa desde 2010, que foi quando ela foi fundada, pelo Dr. Tiago, né, e mais algumas pessoas, alguns pais. Na época, eu descobri o meu câncer, né, com 16 anos, 16 para 17 anos, e na época a gente ficava internado no hospital e não tinha nenhum suporte, né. A minha família é de Araranguá, né, eu vinha para cá, como eu tava numa fase, como a minha doença, o meu câncer, quando foi descoberto, já estava em metástase, eu precisei ficar muito tempo internado. Fiquei 40 dias, mais ou menos, direto, né, fazendo quimioterapia. Daí, com a redução dos tumores, eu fui liberado para casa. E daí, na sequência, eu comecei a internar várias vezes. É um tratamento bem parecido com de leucemia, que eu fiz, bem semelhante. E daí surgiu a necessidade de um lugar para ajudar as crianças, para apoiar os pais. E daí o Dr. Tiago começou a fazer umas reuniões com alguns pais. Na época tinha eu, se eu não me engano era a mãe os pais da Joyce, acho que era a mãe ou o pai da Joyce, que era mais ou menos da minha idade. Tinha mais, acho que dois pacientes, era bem pouquinho paciente, assim, acho que uns 4, 5 pacientes só que tinha aqui. E eu lembro que a mãe às vezes saía do hospital, do quarto, e tem uma reunião lá com o Dr. Tiago e mais, acho que a Rô, se eu não me engano. Sim. Daí, numa salinha assim, conversava sobre uma coisa que não existia, sobre uma casa que Era era muito. hipotética ainda, Nossa, né? era muito distante.
A mãe até às vezes chegava no quarto e contava pra mim, eu via ela conversando com o pai, com os outros pacientes, né? Os pais dos outros pacientes. E era uma coisa assim, realmente muito longe. Muito longe mesmo, porque imagina, eram três, quatro pais, um médico e mais uma pessoa, que era a Rô, né? Eu não sei se não lembro se tinha mais alguém. Não sei se o Paulo participava na época da reunião já. E, o negócio foi crescendo, foi vindo mais paciente, foram conseguindo uma ajuda aqui, uma ajuda ali, até que conseguiram a casa, né? Conseguiram alugar a casa. Sim. E daí começou todo esse processo que é o que é a Casa Guido hoje, né? Sim, que legal. Lá na época ainda era uma coisa bem hipotética, só se Nossa. tinha aí o problema, né? Algo a resolver, algo a cuidar, que era justamente essa questão, né? Dos pacientes que vinham para o hospital e não tinham aonde ficar, não tinham assistência, as famílias naquele momento ali ficavam sem o chão ali, né? E não tinham um direcionamento que naquele momento o hospital também não poderia dar, né? Cuidava do tratamento, mas toda essa questão fora hospital ficava esse vazio. E para tua chegada na Casa Guido, como é que foram assim os primeiros sintomas que tu teve, o encaminhamento assim para que tu chegasse até um diagnóstico e a partir dali tivesse esse contato que tu comentou da Casa Guido? Tá. Eu comecei com um pouco de dor no peito e falta de ar. Esses foram os primeiros sintomas que eu tive. Fui internado com pneumonia por conta disso, porque como meus tumores eram em 7 lugares do corpo, o maior era no mediastino, que era entre coração e pulmão, tinha 13 centímetros, para ter uma noção assim, o tamanho de um pão d'água. E tinha mais em 6 lugares. Tinha pulmão, rim, garganta, esôfago. Eu acho que são esses 5, 6. Então, mas assim, o mais grave era o mediastino, que era o que não podia fazer cirurgia, porque era muito próximo do coração, então não tinha como remover, era uma cirurgia de risco, e só com quimioterapia. É, E o da garganta era o que eu não conseguia respirar e comer. Então eu comecei a ficar meio debilitado, porque eu não conseguia se me alimentar, falta de ar. E daí eu fui internado a princípio com pneumonia, lá em Araranguá, Uhum. no hospital regional. Eu imagino que se hoje, né, anos depois, com todo o trabalho que é feito com relação ao diagnóstico, com relação ao câncer em crianças e adolescentes, muitas vezes esse diagnóstico já avança um pouco, já demora um pouco para ser feito. Imagino que também os primeiros sinais não tenham sido identificados com a possibilidade de um câncer, né, em um adolescente. Sim, até eu acho que era bem difícil assim diagnosticar um câncer assim com os sintomas que eu tinha, né? Porque parecia assim ser realmente uma pneumonia, uma gripe e tal, né? Eu fui internado, fizeram exames, não descobriram, eu continuei mal, tomava remédio, não melhorava, porque fazia procedimento para tratamento para pneumonia, né? Como eu fazia bastante nebulização, ajudava. Então eu consegui me recuperar e consegui me alimentar mais. Então fiquei um pouco melhor. E fizeram não foi uma ressonância, foi Uma uma tomografia? tomografia. E um raio-x, né? Não foi uma tomografia, foi feito um raio-x lá no hospital. E no raio-x apareceu uma mancha escura no meio do peito, que era o tumor do mediastino. Só que essa mancha escura, os médicos lá diagnosticaram que a criança nasce com o peito aberto e de acordo com que ela cresce, ele fecha. Só que para eles o meu peito não tinha fechado e essa era a mancha que tinha no meio. Olha só. E eu continuei em tratamento lá, fiquei acho que mais ou menos umas 2 semanas internado, fui para casa, melhorei um pouco, fiquei, acho que uns 3, 4 dias, mais uma semana em casa mais ou menos. E logo depois piorei de novo. Muito. Daí foi assim, piorei muito mesmo do que a acordo com eu já estava antes. E daí dali foi pra pior, porque daí eu já não andava mais de cadeira de roda e já, porque como era um tipo de tumor muito agressivo, né, muito rápido, então nessas 2 semanas ele já avançou muito, aumentou muito. E dava pra ver, tanto é que na minha garganta era visível já. Olha só. Tinha assim, dava pra ver já. A gente na época era leigo, meus pais não sabiam, não tinham noção, não conseguiam enxergar, né? Depois que foi diagnosticado, que a gente viu que era câncer mesmo, daí olhava e dava pra ver que tava bem inchado. E daí fui internado um amigo nosso, lá de Araranguá. Não, vamos levar pra Criciúma.
trouxeram para Criciúma e com os exames daqui, de Araranguá, entregaram aqui, na hora já deram o diagnóstico, com os meus exames de Araranguá. E daí quem pegou meus exames, um médico pegou, já passou direto pro Dr. Tiago. E daí naquela tarde que eu cheguei, né, fim de tarde no hospital, me internaram. Aí na noite o Dr. Tiago veio conversar com a gente, comigo e com a minha mãe. Só falou que eu ia ficar internado e tal, que no outro dia ele ia conversar com a gente, mas eles já sabiam o que estava acontecendo. E já entraram com quimioterapia naquela noite, sem a gente saber. Porque eles contaram pro meu pai autorizou e começaram o tratamento naquela noite. Porque eles não queriam contar já pra gente naquela noite, porque tava tudo muito turbulento ainda, com medo da minha reação, a reação da minha mãe, tá? Mas meu Já pai já estava sabia. debilitado também. É, mas era obrigado a começar a quimio naquela noite, porque tava assim, no último já. E daí no outro dia de manhã o Dr. Thiago veio e contou, ele mais um enfermeiro, pra mim e pra mãe. E tu lembra desse momento, assim? Lembro do enfermeiro, lembro de tudo. Tudo. Não tem como esquecer, né? Impossível. E com, assim, sendo adolescente, como é que foi, assim, a tua reação, o teu entendimento naquele momento? Tu conseguiu já entender de cara que era algo grave? Como é que foi, assim? Não, porque nunca me contaram o nível da gravidade. Eu nunca soube realmente o quão grave era. E acho que isso foi essencial para o meu tratamento. Isso foi muito importante para minha recuperação, para mim, meu psicológico, para lidar com tudo isso. Isso foi muito importante. Tenho certeza que se eu soubesse o nível da gravidade que era a minha doença, meu câncer, teria sido muito diferente. Muitas coisas que aconteceu comigo, talvez eu teria reagiria diferente ao tratamento, talvez uma possível revolta, que, né, na adolescência. Então eu acho que isso foi muito importante. Eu Talvez não. até uma desesperança, assim, né? Por que que eu vou Sim, passar por isso se sim. é tão grave, Eu já né? pensava isso porque era um tratamento muito pesado, né? Porque quando o Dr. Thiago pegou, no meu caso, ele já deu para os meus pais menos de 1% de chance de cura. Nossa. Então a chance era mínima. Os meus pais, junto com os familiares, alguns pegaram meus exames e levaram para Curitiba e outros para Porto Alegre. São dois centros oncológicos que tem, né, em Curitiba e Porto Alegre. Para ter um parecer diferente. Todos eles deram, o de Curitiba deu um algo pior do que o do Thiago, e o outro de Porto Alegre falou que é isso aí. É isso ou isso para pior. Então, assim, já fui aconselhado na época, né? Foi falado, o médico falou, o Dr. Thiago falou pro meu pai, ó, né, tem que acreditar, tem que ter experiência, mas você tem que estar preparado. Então, tipo, foi bem para deixar assim consciente que poderia acontecer de eu não conseguir vencer, porque era muito provável, porque a chance era mínima. Sim, isso é até. É difícil de falar sobre isso, mas é importante, porque hoje, quando uma mãe, um adolescente, uma criança recebe o diagnóstico, claro que a criança, de repente, tem um entendimento diferente, né? Menor, mas um adolescente que já, né, já consegue ter uma dimensão um pouco maior do que significa um tratamento como esse, do que significa o que é ter câncer mesmo, né? Que diferente de uma criança não consegue ter vislumbrar essa realidade que vai vir a partir dali. É importante porque muitas vezes essas famílias agora continuam recebendo diagnósticos difíceis e te ver aqui, te ver, né, saudável, ativo, trabalhando, né, um jovem feliz, realizado, enche a gente de esperança, assim, para que essas famílias vejam que, olha só, né, ele tinha 1% de chance e ele está aqui hoje. Então, é importante acreditar e não é da boca para fora que a gente diz, né, porque tu está aqui para mostrar isso, que tu lembra exatamente do dia que eles vieram te falar sobre isso e hoje estás aqui para contar essa história, né? Não, é literalmente um milagre, né? Tem, não tem hipótese nenhuma, né? Não tem outra explicação, né? Porque realmente não tinha expectativa nenhuma, nenhuma. E tu perguntou sobre como que era lidar com isso, né? Em um adolescente, né? Como que a cabeça Isso. funcionava, né? Na verdade, no processo eu não entendia. Não conseguia entender. Porque eu não sabia o que era um câncer. Tu sabe o que é, porque assim, a gente sabe o que é de falar, mas tu não sabe o que é na prática. Eu acho que isso pra todo mundo sabe. Tu perguntar pra uma pessoa que não tem contato com alguém que faz um tratamento de quimioterapia ou um tratamento oncológico, ah, fulano tá com câncer, ou o que que é um câncer? Tu sabe que é um câncer porque tu sabe que é uma doença grave, mas tu não sabe na prática como que funciona isso, como que é o Sem dia a dúvida. dia. Então é muito diferente. Então eu sabia que era uma doença grave, que era um câncer, mas era muito diferente do que eu pensava. E daí, de acordo com o tratamento, fui vendo que o negócio era
bem pior do que eu pensava, né? O negócio era bem... Muita quimioterapia, muita internação. Foi entendendo na pele, né? Na pele é Sim, algo que eu também digo isso, né? A gente encara como superficial, imagina que seja difícil, mas na pele, sem dúvida, é outra história, sim. né? Foram ao todo mais de 2 anos de quimioterapia. É bastante tempo, né? Às vezes eu lembro que eu estava no hospital internado várias vezes fazendo químio e eu encontrava algum paciente que tinha sido diagnosticado há pouco tempo e eles falavam. Daí eu conversava, né, com que já era adolescente, né? Já tinha feito 17 anos, já estava com 18, já estava quase fazendo 18, estava em tratamento ainda. E eu encontrava alguém e conversava e tal. Como é que tu tá? Ah, e teu tratamento, o que que é? Porque tu tá com essas pessoas, tu pergunta sobre isso, né? Ah, o que que tu tem? Ah, eu tenho isso. Ah, e quanto tempo tu vai fazer químio? Ah, vou fazer... Ah, que químio tu tá fazendo? O papo era esse, né? Dentro do hospital. E daí eu perguntava dele, ah, não, minha doença é assim, assim. Ah, eu é 6 meses. Eu ficava com uma inveja, assim, absurda. E olha a inveja, né? Eu tinha Uhum, inveja de uma pessoa que estava passando por um procedimento que todo mundo teme, que ele ia fazer só 6 meses. E eu tinha uhum. inveja dele. Não uma inveja ruim, mas, Sim, pô, eu queria estar no lugar dele, eu queria só 6 meses. Eu não tenho só 6 meses, eu tenho 2 anos. queria essa perspectiva, né? Então é bem nesse nível mesmo, é bem Bem difícil. profundo, né? É bem profundo. E a dinâmica da tua família, como é que foi nesse momento? Porque a tua mãe estava te acompanhando no hospital, mas eles também os médicos também tinham contato com o teu pai ali também como uma referência. E como é que foi a partir dali, assim, a dinâmica de vocês, de acompanhar no hospital, de trabalho, de vir para Criciúma? A minha mãe ficava comigo direto no hospital. A mãe que acompanhou todo o meu. A mãe que sempre esteve comigo no tratamento. Quimioterapia e tudo mais. O pai era o que dava o suporte, né? Trabalhava, tava lá em Araranguá. E sempre que precisava, vinha pra cá, né? Se trazer pra fazer exame, fazer químio. Porque no meio do tratamento teve vezes que eu vinha 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, né? Teve vezes que eu vinha internava, ficava 15 dias. Isso várias e várias vezes, né? Mas geralmente ele que trazia a gente. Depois, quando a casa realmente aconteceu, que né, existiu a casa, conseguiram a casa, alugaram e tal, já tinha ali a Casa Guido. Aí muitas vezes eu vinha pra cá, passava às vezes amanhã no hospital fazendo quimo, alguma coisa assim, algum procedimento, ia na casa, ficava um pouco na casa. Às vezes voltava pro hospital, às vezes era o dia inteiro, tipo, tinha um procedimento de manhã e uma tarde, fazia no de manhã, ia para casa, voltava à tarde, ou às vezes ficava o dia inteiro no hospital. E às vezes passava da uma... eu lembro que eu sempre que eu vinha no hospital, eu queria ir na casa um pouquinho. Porque eu tinha contato com o pessoal que conversava comigo, eu gostava muito da Rô, gostava muito do pessoal que trabalhava ali, eles eram bem animados, te botava pra frente, né? Te dava um gás a mais. E então sempre que eu lembro, sempre que eu vinha pro hospital, eu sempre queria um pouquinho na casa para conversar, para ver os outros pacientes, porque imagina, tu tá há 2 anos em contato com esses pacientes, tu cria um laço, tu cria um vínculo com eles, né? Claro, a partir daquele momento também se torna um círculo de amigos, né? Sim, daí eu lembro que eu vinha no hospital e falava, mãe, vamos lá na casa, hoje é terça-feira, hoje tá todo mundo lá. Então a gente sabia que terça-feira tava quase todo mundo ali. Então a gente ia lá para conversar, para ver o pessoal, saber como que eles estavam. Então tu acaba criando essa Sim. rotina, né? E entendendo já quais são os dias de consulta, né? Quais são os dias de Sim, exame, de procedimento e entendendo bem essa dinâmica. E com relação aos teus familiares e amigos, assim, porque é um momento em que tu não pode ter contato com muita gente, mas ao mesmo tempo o apoio dessas pessoas é importante para te dar força, para te dar esperança. Como é que foi a partir do teu diagnóstico a presença de amigos e familiares na tua rotina? eu sempre tive bastante amigo perto. E sempre tive bastante apoio de amigos. Quando eu descobri o câncer, eu ainda estava no ensino médio, né? Então, para minha turma do colégio, foi um baque porque eu estava bem e no outro dia eu estava com câncer. Então, eu estava estudando com a galera, todo mundo junto e tal. No outro dia, pô, o Ramon tá com câncer, tá mal, quase morrendo, tá internado. Acabou. Isso tu estava no primeiro ano? Eu estava no segundo ano. Aí, pô, o pessoal ficou. Daí eu também sempre. Eu sou evangélico, congregava numa igreja lá em Araranguá. E tinha meus amigos da igreja também, então todo mundo soube, todo mundo ficou bem assustado e tudo mais. Então o pessoal tava sempre me carregando, né? Depois dos primeiros 40 dias que eu pude ir pra casa, que eu conseguia, tinha força pra sair de casa,
E mesmo quando eu não conseguia sair de casa, eles estavam sempre lá. E nessa primeira fase, quando eu comecei a fazer química, teve que cortar o cabelo, porque caiu, e aquela procedimento de, todo mundo sabe, né, ficar careca. Eu era meio vaidoso, então eu tava um pouco, aquilo tava me incomodando, eu tava muito triste com Tu tinha isso. cabelo compridinho, assim? Tinha, E uns 12 amigos meus do colégio rasparam a cabeça e foram no Nossa. hospital. E como é que foi pra te ver isso, assim? Ah, foi. Acho que não tem como mensurar, assim, né, o sentimento de empatia de amigos que fazem isso por ti, né? Porque tu sabia que, como tava doendo pra ti, ser obrigado a fazer isso, né? Não é. É o que eu sempre falo. A questão não é o cabelo. Não é. Eu entendo, a gente entende, né? As pessoas entendem que é só um cabelo. O problema não é o cabelo. O problema é o motivo e o que tu tá passando que tá fazendo tu perder o teu cabelo. Esse é o ponto. Então, toda aquela dor, todo aquele sofrimento, tudo aquilo que tá passando, a- o fato de estar perdendo o cabelo, eu acho que te dói mais por isso, né? Te faz sentir mais por isso. É a soma, né, desses... É, então, o que eles fizeram pra mim, eles não sabem, né? Eles têm uma noção, mas eles não têm a noção do quanto aquilo me deu força, me motivou. Não, a gente tá aqui, tu não tá sozinho. Então, isso foi muito importante também. Como demonstraram como tu é importante pra eles, né? Ainda mais numa idade assim, né? Que os amigos são tão importantes, né? Sim. Na adolescência, assim, geralmente a gente tá mais envolvido com os amigos, né? E não, acho que não dá nem pra mensurar realmente o sentimento de ver a empatia deles, de fazerem isso por ti, que naquele momento possivelmente foi a forma que eles encontraram de demonstrar na prática, né? Além de estar presentes contigo. Porque eu acredito, Ramon, que às vezes as pessoas, os amigos que sejam assim, aqueles amigos, como é que eu posso dizer, mais ou menos, de repente numa hora dessa eles podem ficar curiosos e tal, mas na prática assim se afastar um pouco, né? Porque é um momento delicado de aquele amigo que não é de verdade, assim, que agora ele não vai poder mais estar nas festas com a gente, não vai mais poder estar no rolê ali no dia a dia, e de repente, né? Então quando ele melhorar, a gente se vê. E para quem tá passando essa presença, mesmo quando tu tá um pouco debilitado, quando tu não pode sair, é um gás, assim, né? Não sei como é que tu podes relatar, assim, essas visitas na tua casa. Claro, sempre que é autorizado, né? Como que isso ajudava a dar uma pausa, assim, uns momentos de respiro em meio a tudo isso? Minha casa sempre foi bem cheia, em todo tratamento. Sempre muita gente na minha casa. Claro que com tudo conforme o médico pedia pra fazer, né? Eu sempre de máscara, tudo sempre bem higienizado, tudo com álcool. O pessoal sempre chegava na porta, álcool, todo mundo sabia, então todo mundo cuidava muito. Na época eu não podia comer nada da rua, né? Só da casa por conta de bactéria e tudo mais. Então quando o pessoal ia me ver, me visitar, ninguém comia nada de fora, porque sabia que eu não podia e não queriam que eu ficasse com vontade, né? Então o pessoal sempre tomava muito cuidado com isso, mas sempre teve muita gente, sempre muita gente. Todo final de semana sempre tinha alguém lá em casa comigo, sempre tinha algum amigo meu comigo. Tem um amigo meu, o Ronaldo, que ficou comigo praticamente o tratamento inteiro junto comigo, desde o início. Tem outras pessoas que também que estavam sempre comigo, o pessoal da igreja todo final de semana. E é bom, né, tu ter pessoas perto de ti, pra, porque descontrai, porque o pessoal tá ali, eles não estão perguntando, como é que tu tá? Tu tá bem? Tu tá com dor? Não, estão conversando, estão brincando, estão rindo, tá todo mundo conversando. Então, tua cabeça sai um pouco do foco do que tu tá passando, do que tu tá vivendo, né? Então, é essencial, né? Amizade, família, os amigos estão perto, a família dá suporte. Tudo isso é um conjunto que faz tu ficar mais forte, faz tu ser mais forte para poder passar por essa situação. E nos momentos mais difíceis, não dava um sentimento, assim, de repente, querer se isolar um pouco? Não sei, assim, não quero que as pessoas me vejam assim,
Ou, enfim, um desânimo, assim, que de repente. Eu tinha muita vergonha de mim, de estar careca e de como eu tomei muito corticóide, eu fiquei bem inchado. Fiquei cheio de. Me deu uma alergia, então eu fiquei cheio de alergia no rosto. Então eu tinha muita vergonha. Tanto é que eu andava sempre de máscara. Uma porque era obrigado e outra porque eu não gostava de tirar máscara, porque eu tinha vergonha. Eu tive a infelicidade de estar, às vezes, na rua e algumas pessoas me ver diferente, fazer piada porque tava de máscara, porque era careca. E assim, hoje isso é um absurdo, né? Mas passei por isso, então isso eu já tinha vergonha por si só e com mais isso fiquei mais retraído ainda, né? Mas foi um processo, assim, tu vai te aceitando, né? Eu acho que é o que eu falei, com o apoio das pessoas, tu consegue te aceitar um pouco mais de acordo com o tempo. É, pelo que tu tá passando. Tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que não se importam, né? Tudo certo, tô Claro. aqui e tal, é. Mas eu não, eu tive um pouco essa dificuldade. Mas como meus amigos estavam sempre junto, o pessoal ria, não, tá tudo certo, tá legal, pode tirar. E não sei, então tu vai aceitando isso, né? E com o tempo eu fui me acostumando, assim. Mas assim, eu tenho uma foto. Eu não batia foto. Eu tenho uma ou duas fotos só em Isso. tratamento. Eu não gostava. Hoje eu me arrependo. Hoje eu me arrependo, porque eu acho que são lembranças ruins, mas boas de certa forma. Porque eu sei o quanto eu aprendi, eu sei o quanto eu cresci, eu sei o quanto eu mudei, eu sei o quanto minha família mudou, e eu sei o quanto muitas pessoas à minha volta mudaram. Então, eu acho que, de certa forma, seria uma recordação que eu teria hoje. Então, eu me arrependo um pouco disso. E seria né, um registro de um momento ruim, mas que hoje teria outro significado, né? Sim, hoje tem outro significado, totalmente diferente. É o que eu falo, tudo passa. Por mais difícil que seja, passa. Pode ser que a luz do fim do túnel seja uma vela. Mal consegue enxergar. Mas tem. Tem que acreditar, tem que ter fé, acreditar em Deus, buscar a Deus, ter fé que vai acontecer, que vai chegar e esperar o tempo, né? Não desistir, não desanimar, olhar sempre pra frente. Eu tava conversando com uma amiga minha ontem que fez uma cirurgia e tal, retirou uns linfomas, foi fazer biópsia. Ela tava meio, sim, pensando. Porque fica pensando coisa ruim, não sabe o que quer, o que não é, tá naquela dúvida, né? Daí eu perguntei pra ela se ela pesquisa muito na internet, né? Porque hoje essa internet é muito fácil, né? E ela já é uma mulher assim, né? Casada e tal. Tu perdi pra ela, tu pesquisa muito na internet sobre o que pode ser, o que pode acontecer, se é grave, se não é. Enfim, a internet hoje te dá mil informações, né? Muitas mentira. E ela falou, bah, mãe, eu vivo pesquisando. Aí eu ainda falei pra ela, cara, para com isso. Não te faz bem. Não faz bem pra cabeça, não faz bem pro psicológico, não faz bem pra nada. Por mais que tu não tenha um diagnóstico de uma doença grave, de nada, se acontecer, né, a gente tem que ser coerente, né? Não é, mas se for, tua cabeça não vai estar boa pra isso, porque tu já viu muita coisa ruim, tu já viu muita informação negativa. Então isso não faz bem. E na época eu lembro que eu tinha internet no hospital, tinha acesso, mas eu não ficava pesquisando. Câncer, não sei do que, o que que vai acontecer, qual a porcentagem de cura, qual não sei o que. E eu já vi algumas vezes, eu converso sempre com alguns pacientes, com o pessoal, às vezes me chama, pá, porque como muita gente conhece a minha história, minha cidade principalmente, lá de vez em quando tem alguém que tá com câncer, que tá bem, não tá bem, tá desanimado, ô irmão, pode ir lá conversar com ele, dar uma força, dar um suporte, trocar uma ideia, tentar dar um ânimo. Aí eu vou lá conversar, né, pra ver se eu consigo ver se eu consigo ajudar. E é o que eu sempre falo. Evita a internet pesquisar essas coisas. Não faz bem. Porque o tratamento, olha, eu digo que 60% é a cabeça da pessoa. Se não for até mais, o psicológico estar bem, a cabeça estar bem, a cabeça está pensando coisas boas, a família está sempre transmitindo coisas boas, os amigos coisas boas e focar no que é bom. Focar que precisa melhorar, focar no que o médico mandou fazer,
focar no que tem que ser feito e focar que vai melhorar. E ponto final. Por mais longe que seja, né? Por mais distante que esteja, acreditar até o último. Esse é o ponto. Né? E aí foi isso que eu fiz e acho que e tudo isso, família, amigos, Deus, não desistir, acreditar até o fim, é o que faz eu estar aqui, né? Eu enfatizo muito Deus, porque eu sei que foi o milagre, né? Mas eu acho que é todo um conjunto, né? Tem todo um contexto por trás disso, né? De acreditar, de tudo isso. E com relação à fé, assim, a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast o quanto a espiritualidade pode fazer parte e acaba que eventualmente, inevitavelmente, na verdade, ela vem à tona, né? É, pô, será que por que será que eu tenho que passar por isso, né? O que será que eu fiz para passar por isso? Ou o que significa isso na minha vida? Às vezes se questionar realmente, porque é um momento difícil, né? Mas ao mesmo tempo que esses questionamentos podem vir, né? Esses pensamentos intrusivos, assim, como que a fé foi importante, essa espiritualidade foi importante ao longo do teu tratamento? Como que ela teve presente dentro desse teu processo? É, foi essencial, né? Desde o início, né? Porque tu já tinhas, né, essa... Sim, eu já tinha. Minha família já era convertida antes do tratamento. Na verdade, foi um processo, né? Entre o meu início, tava iniciando uma conversão, aí se converteram e tal. Mas desde o início, assim, eu acabei de falar, né, em acreditar. Eu não tô dizendo que não teve nenhum momento que eu não tive triste. Nenhum Claro, momento que eu não pensei, bah, por que tá acontecendo isso comigo? Pensei, né? porque por mais que a gente tenha fé num momento difícil, delicado como esse, assim, extremo, é um pensamento intrusivo mesmo, né? Sim, não quer dizer que não teve vezes que eu chorei, que eu pensei, meu Deus do céu, por que tá acontecendo isso comigo? O que que eu fiz? Eu perguntava pra mãe às vezes, ô mãe, o que que eu fiz pra estar passando por isso? Chega uma hora que tu te pergunta, tu pensa isso, né? Mas é o que eu falei, o importante é focar no principal. Não quer dizer que não vai ter hora que tu vai estar desanimado, vai estar triste, né? Isso é inevitável, vai acontecer, né? E a fé eu acho que, primeiramente, no meu ponto de vista, né? Tem gente que não acredita, tem gente que, enfim, né? Claro. Sem Deus a gente não é nada. Princípio. É, é o que dá suporte. Por que que muitas vezes é na dificuldade que a gente procura Deus? Porque não tem no que te agarrar. Não tem outra coisa que tu pode te segurar e tentar te sustentar, que vai te sustentar, que vai te dar ânimo, que vai cuidar do teu coração, que vai cuidar do teu interior, às vezes da tua cabeça. Naquele momento, a ciência, por exemplo, não era. Não era. Exatamente. Então é aí que tu te agarra em Deus, é aí que tu te apega em algo que vai te dar esse suporte, que foi que para mim deu, que foi que deu pro meu pai, que foi que deu pra minha mãe, pra minha família, para todo mundo, né? Porque foi através da igreja que eu tive o suporte de todos os amigos da igreja que me ajudaram, me auxiliaram em oração. Quantas e quantas vezes eu estava lá no quarto, muito mal, tinha dia que eu tinha feito químio, e o pessoal tava lá na sala, conversando, às vezes orando, pá, vamos orar pelo Ramon, o Ramon não tá bem. Isso automaticamente passava para mim, transmitia para mim, por mais que eu não estivesse vendo, mas isso passava para mim. Eu acho que no tratamento, no câncer, né, quando tá numa fase dessa, ou qualquer outra coisa, a situação que tá passando difícil, né, é muito importante, né, muito importante. Dentro desse cenário, assim, de quimioterapia, de ir para casa, de receber o diagnóstico, o que tu acha, assim, que foi os principais desafios no processo? De repente, a aceitação, os efeitos colaterais, a questão do tempo, né, que foi um tratamento longo. Hoje, assim, tu avalias que seja o principal desafio disso tudo, Tratamento, com certeza, como um todo, assim? como um todo. Bem difícil. Bah, eu lembro de muita coisa. Dias assim, terríveis. Eu lembro que eu fazia minha quimioterapia, só uma parte, né? Que eu ficava internado uma semana pra fazer a quimio.
Então eu começava com soro para entrar num pH lá, para poder estabilizar num pH do corpo para poder começar a fazer a químio. Aí fazia 24 horas de químio direto no soro, direto na químio direto mesmo, né? 24 horas. E depois fazia mais 24 horas de soro de novo para limpar o organismo. Só que essa químio era muito forte. E quase todo mundo acontecia isso. Fazia esse procedimento. Então, assim, não é todo mundo que faz. É bem... É só quem, assim, tá em casos extremos que fazia essa químio. Eu lembro que, na época, quem tinha leucemia, às vezes fazia. E quando eu ficava uma semana no hospital, né? Eu ficava às vezes 2 dias em soro para o pH, depois mais 24 horas em químio, depois mais 24 em soro de novo. Aí quando eu estabilizava, que eu estava um pouco melhor, me liberava e ia embora. Então dava esse prazo, dava mais ou menos uma semana no hospital internado. Aí eu ia para casa, ficava em casa mais uma semana, às vezes 2, e voltava para internar mais uma de novo. Então era uma semana em casa, às vezes uma, duas, uma semana no hospital, às vezes uma, 2 em casa. Isso por 2, 3 meses. Só que essa quimio era tão forte que assim que eu saía do hospital, a minha imunidade baixava muito. Muito, muito mesmo. Ficava praticamente zero, sem imunidade. E por isso, a minha boca enchia de tipo afta, assim, e caía toda a pele. Do céu da boca, da lateral, da língua. Ficava tudo carne viva. Tanto é que era sangue o tempo todo saindo da boca. E era horrível. Eu tomava morfina direto pra dor. E eu não conseguia comer, porque não tinha como comer. E eu não tinha força, porque na época eu tava muito fraco, porque era muito quimioterapia, até que eu praticamente não andava, né? Era tudo com auxílio. E eu lembro que a mãe fazia um caldinho com água pra me tomar de sopa e ela me dava um canudo pra me tomar. Só que um canudo inteiro eu não tinha força suficiente pra sugar, porque era muito comprido. Então, como se fosse uma criança recém-nascida, bebezinho, que ele vai sugar e não tem força pra puxar até o final. Era a mesma coisa. Só que era uma pessoa com 18, 17, 18 anos. Não tinha força. Então a mãe cortava só um pedacinho, um toquinho do canudinho e eu tomava aquele caldinho ali. E nesse tempo que eu ficava em casa desse jeito, eu não falava. Então tudo que eu queria, eu pedia por escrito. Porque eu não conseguia falar. Porque não tinha como falar. Então eu me comunicava com a mãe por escrito, escrevia, tô com dor, tá doendo isso, não sei o quê. E nessa fase foi assim. Então, assim, eu lembro disso porque foi a pior. A pior química que eu fiz foi essa e a que mais me deixou mal foi essa. Aí teve, né, mais aquelas ponções na medula, eu devo ter feito mais de 20. É, muito procedimento. Mas eu acho que esse foi o pior. Né? Esse foi o que mais. Mas assim, era tudo, tudo nesse nível mais ou menos, né? Tudo mais ou menos assim. Então passava às vezes a noite inteira, o dia inteiro vomitando por causa da químio. Mas eu acho que o tratamento é o pior. É, não, acho que não tenho dúvida de que é o pior. E quando que tu começou a ver a luz no fim do túnel, assim? A partir do dia que eu saí do hospital, eu já comecei a ver. Eu fiquei os 40 dias internado direto, né? E daí, a partir do momento que eu saí dali, eu já comecei a ver que tinha solução. Desde ali já. Desde depois dos primeiros 40 dias. Enquanto eu fiquei internado, tinha assim aquela apreensão, porque não sabia, porque o médico ia lá e falava, ó, Ramon, tem que reduzir pelo menos 15% do tumor. Se não reduzir, eu não vou te liberar embora, vai ter que ficar aqui fazendo químio, então tu tem que deixar o médico vir fazer, porque eu fiz todo o tratamento eu fiz pela veia. Eu não podia botar catéter. Por conta do tumor no Isso, no mediastino. mediastino. Então, tem mais isso. Então, foi um tratamento muito doído. Quem faz quimioterapia hoje, que tem catéter, ou que sabe o quantas vezes tu precisa pegar acesso. E daí como eu fazia químio, as veias eram tudo calcificada por causa da químio. Então era tudo seca, assim, tudo duro. Daí tava magro já e tudo mais. Nossa, cada vez que eu ia pegar acesso era um desespero. Desmaiava, passava mal, porque daí furava 2, 3, 4, 5, 6 vezes, 10 vezes, até achar um acesso pra fazer a quimioterapia. Era uma tortura, né? Cada vez Mais que. esse desafio, né? Era uma tortura. Toda vez que vinha alguém pegar acesso, era uma tortura. Eu já entrava em desespero já. Porque eu sabia que eu ia ser furado várias e várias vezes. Era literalmente uma tortura. E tu sabe que não tem anestesia. É literalmente, eu vou te furar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até achar um acesso. E era obrigado, porque é obrigado a fazer quimioterapia. Claro, por mais que naquele momento tu saiba que é pro teu bem,
Não tem como o desespero Sim. não... E isso, bah, isso aí também era bem difícil, assim, pra mim, porque foi o tratamento inteiro, assim, bah, eu não aguentava mais, assim, os braços. Pra gente ter uma ideia, eu fiz dos 2 anos, uns 4, 5 anos depois, eu ainda tinha as veias tudo dura. Botava o dedo assim, ó, sentia ela dura. Dura, 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 por causa da quimio. Refletindo ainda todo esse tempo. Ah, mãe, quando tu voltou, como é pra escola, assim, pro colégio, como é que foi? Durante esse tempo, enquanto tava tão debilitado, não tinha como estudar, nem em casa. Não, não tinha, é. Eu lembro que tinha uma pessoa que ia no hospital dar uma aulinha pra gente lá, que era, acho que era, não lembro se era do hospital, eu acho que era do hospital mesmo. Não era professora, era uma mulher que era voluntária lá pra ensinar, pra conversar. Bah, eu odiava aquilo, meu Deus do céu. Eu lembro que cada vez que eu via ela chegando, eu falava pra mãe, mãe, manda essa mulher embora que eu não aguento mais. Porque já tava naquele processo, daí mais uma pessoa vir querer te ensinar e querer conversar e querer. Não tava afim, entendeu? Mas eu voltei logo depois que eu. Com 20. Comecei com 16 para 17, acho que com uns 20, 21 anos eu entrei na faculdade. Eu terminei o colégio, né? Voltei pro ensino médio, terminei o ensino médio. E logo depois entrei na faculdade. E tu fez faculdade do quê? Fiz arquitetura. Ah, que bacana. E tranquei. Não, Ah, mas daí, nesse processo, tu não voltou pra mesma turma, né? não voltei pra Na outra turma. escola. E foi desafiador também? Foi. Porque daí, como a gente estava dizendo, né? Os amigos são tão importantes na adolescência, mas não tinha como tu acompanhar o mesmo ano, né? Sim, sim. É. Uma coisa que eu não falei, eu só posso voltar. Claro. É, 2 anos depois, meu câncer voltou. Eu tava já tinha finalizado. Finalizado não, eu tinha terminado essa parte mais pesada e o meu câncer voltou na traqueia. Eu ia ser removida a traqueia. Nossa. Então eu ia ficar com aquele aparelho, né? Na garganta. Essa parte é bem, bem interessante. Tu falou de Deus aquela hora, eu esqueci de falar disso. Foi feito o exame. O médico contou pra mãe o que ia acontecer. E não contou pra mim de novo. Eu não sabia. Eu sabia que eu ia fazer uma cirurgia na traqueia. Uma cirurgia. Porque tinha voltado o tumor. Eu não Isso tu sa... tinha uns Eu já tava com 20. uns 18 anos já. Foi Ah, tá, sim, 18, eu tá. tava em Sim, tratamento sim. ainda, é. Tava assim, aquele processo de. Tava em químio ainda, né? Pouco, mas tava ainda. É, fez o exame e apareceu o tumor. O médico viu fez outro exame, fez um monte de exame, né? Não, tá aqui, vamos marcar a cirurgia. Marcou a cirurgia, contou pros meus pais. A mãe entrou em desespero, porque daí, pô, já tá melhor, agora que tá bem, agora vai ficar mudo. Difícil, né? Cabeça processar isso é difícil. E hoje eu tenho filho, eu me coloco no lugar dela, né? Fico pensando, pô, que barra que a mãe passou. É, e o médico marcou a cirurgia. Daí a minha mãe entrou em desespero. Os meus tios não queriam deixar fazer de jeito nenhum, porque sabiam o que ia acontecer. Eu ia usar aquele aparelhinho, né? E ia me alimentar por aqui também, né? E daí marcaram a cirurgia e a mãe entrou em desespero, falou com o pessoal na igreja. E daí o pessoal entrou em oração 24 horas por dia. Todo minuto tinha alguém orando por mim. Durante 30 dias. A cirurgia foi marcada, eu peguei os exames e fui fazer a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, tu sabe que tu interna, né? Faz uma internação, repete alguns exames para ver quanto avançou, quanto aumentou e faz a cirurgia nesse dia. Exames pré-operatórios mesmo, assim, né? Pré-operatório, é. Eu internei pra fazer a cirurgia, assim que eu internei e fizeram os exames, não tinha mais nada. E eu tenho todos os exames. Olha só. Não... Se não for Deus, o que é, né? Não se explica, né? Eu tenho todos os exames, Para os tenho. médicos que tinham, né, colocado como única opção, eles mesmos devem ter, Não, o Dr. Thiago fala, né, que é um caso atípico, né? Normal. né, tá ali pronto para operar, internado e É.
E Tava aí, tudo certo, né? Cirurgia marcada, tudo mais. Voltei pra fazer os exames e não, vamos internar e... e nisso tu ainda não sabia também como é que seria. É, eu sabia que tinha uma cirurgia, né? Mas não que, Não que eu ia ficar assim, né? Ah, imagina, depois de entrar em desespero, né? Pensa. sim, é mais um desafio, né? Já tá fragilizado Não sei e... como que seria a minha cabeça com isso, né? Com relação a isso. Como que ia acontecer, né? O que que eu ia pensar. Não precisou, né? Teve mais isso ainda. Ah, eu também tive uma pedra nos rins no meio do tratamento. Também foi bem punk. Quem tem pedra nos rins sabe que não é fácil, que é uma dor absurdamente horrível. No meio do tratamento eu tive pedra nos rins. Ah, meu Deus do céu, mas passei trabalho com isso. Porque daí é uma coisa que se soma a um tratamento que já estava difícil, né? Sim, sim. Amor, nesse processo, a Casa Guido ainda estava se constituindo, né? Mas como que foi para vocês contar com esse apoio, assim? Porque, embora, né, tenha sido algo ainda muito lá atrás, onde não tem os serviços que são prestados hoje, né? Mas como é que foi para vocês poder contar com alguma ajuda diante de uma situação como essa? Tu fala experiência? A Casa Guido, assim, como é que foi para vocês? Embora, né, não tivesse instituída a casa Sim, como um todo, mas ter essas pessoas, ter sim, esse apoio. sim. Não, o apoio é fundamental, né? Principalmente da casa que tá ali do lado do hospital. Tem nem assim. É por isso que eu hoje, depois de 12 anos, 13 anos, continuo tendo um laço com eles, apesar de não ser as mesmas pessoas, não é o mesmo presidente, a rua não tá mais, não tem mais ninguém conhecido meu ali, tem algum um outro que me conhece assim, quase todo mundo sabe, porque eu sou o primeiro paciente, então o pessoal comenta, mas eu continuo tendo o mesmo carinho, por isso que sempre que eu consigo eu passo por ali, por isso que sempre tem alguma coisa eu falo pra eles, se quiser precisar pode me chamar, é o que eu já falei pra ti também. Porque a gente tem esse carinho porque eu sei o quanto é importante na pele e eu sei o quanto foi importante pra mim isso, esse suporte. Depois, no, né, acho que uns 2 anos depois, 3 anos depois, porque até uns 10 anos eu fiquei em tratamento ainda. Fiquei em acompanhamento, fiquei 10 anos ao total. Até uns 5 6 anos, acho que 5 anos ou 6 anos eu tomava MTX ainda em casa. Então, tomava químio em comprimido ainda. Então eu tinha sempre exame. Tipo, até uns 6 anos eu tinha exame uma vez por mês, ou a cada 15 dias. Não lembro ao certo. Então eu sempre tava ali ainda, né? Não tava aquele tratamento, mas eu sempre tava por ali. Então eu vinha no hospital, acompanhava o pessoal, tinha contato com os pacientes, bastante. É, e assim, via o quanto a casa ajudava, né? Quanto dava suporte, parte psicológica, no ânimo. Às vezes eu via, né, dos outros pacientes com medicamento, com exame, com às vezes auxílio para a família que precisava, não tinha condições. Depois conseguiram o pessoal dormir ali, né? Hoje tem o suporte pro pessoal, pra quem precisa pode dormir ali. Sim. Daí eu via que tinha gente que vinha de fora e conseguia ficar ali, não precisava alugar um hotel, ou enfim. É muito, muito, muito importante. É só quem precisa sabe a importância que é a casa. É o que eu falo. Às vezes as pessoas de fora não têm noção da importância que tem a casa. É porque não precisaram. É porque não foram lá ver como que funciona. É que eu já falei para algum pessoal quando me pergunta da casa, cara, vai lá ver. Vai lá ver um dia que o pessoal tá lá, que a galera tá lá, tu vai entender a importância que é aquela casa lá. Tem que ir lá ver para tu entender. Seja, né, da comida simples ali no arroz com feijão, Sim. no cafezinho da tarde, até justamente essa possibilidade de dormir sem ter que despender recursos, porque na verdade muitas vezes nem tem esse recurso, né? Porque a família também se desestabiliza na questão financeira diante de tudo que surge, né? De emprego, que às vezes um pai ou uma mãe tem que abrir mão, enfim, além de todo o apoio psicológico e profissional, essa questão também prática, né? De poder contar, de saber ali que tem a comidinha na mesa e isso já é um acalento para o coração também, né? Sim. É, eu acho que a comida é até um detalhe, né? Por isso que Comparado. eu digo, desde o simples, Sim, desde o mais simples, que é o sim, arroz com feijão ali, sim. O uma, mais né? simples é Até a dimensão de contar com um apoio. Agora que tem advogado, psicólogo. psicólogo, fisioterapeuta, assistente social, de, todos esses Tem tudo, detalhes né?
junto, Literalmente né, tudo. todas essas peças que se somam, por isso que eu digo, né, o mais simples até o mais complexo, que de repente conseguir na justiça um medicamento de alto custo, enfim, né, tudo isso forma um conjunto que torna a casa hoje algo essencial e importante para ajudar essas famílias a encararem esse tratamento. E uma pergunta que eu te faço, assim, qual foi a tua visão hoje, né, enquanto adulto, enquanto pai também, do aprendizado que ficou disso, assim, da tua visão de vida mesmo, depois de encarar uma situação como essa? Ah, mudou muito, né? Mudou muito, né? É o que é o que eu penso, né? Se eu tivesse que viver o que eu vivi, eu viveria tudo de novo. Eu acho que passar o que eu passei, eu tenho certeza, sem assim nenhuma dúvida, que eu passaria tudo de novo. Apesar de ser muita dor, muito sofrimento, eu sei o quanto eu mudei, eu sei o quanto eu amadureci como pessoa. Eu sou quem eu sou hoje, graças a tudo isso que eu passei, né? Então isso me moldou de certa forma. Família, amigo, o pessoal que estava à minha volta. Logo depois que eu terminei o tratamento, que eu voltei para a escola, eu entrei na faculdade e aí eu senti que a faculdade que eu estava muito acomodado por conta do que eu passei e eu comecei a ver que o mundo era muito pequeno demais para mim estar. E aquilo, certo, começou a me incomodar assim, bah, mas tem tanta coisa que eu posso fazer, né? Não sei, tem alguma coisa que eu posso fazer. Daí em seguida surgiu a oportunidade de eu ir embora, eu fui embora para os Estados Unidos. Morei 2 anos nos Estados Unidos. Aí saí de lá e fui pra Itália, morei mais um ano na Itália. Tudo isso acho que por conta do que eu me tornei, né? Ter essa coragem de, vou sozinho. Fui. Então isso tu muda muito, né? Porque eu era uma pessoa um pouco mais, vou chamar de tímida, assim. Eu era um pouco mais, tinha um pouco mais de vergonha. E isso mudou muito, meu temperamento, minha cabeça, a forma de pensar. Mudou muito, nossa, mudou muito mesmo. Absurdo, assim, quem eu era antes e quem eu sou hoje, por conta de tudo isso, como eu penso, a visão que eu tenho, não tem como, né? É impossível tu não amadurecer, tu não pensar diferente das outras pessoas. Tu tem uma visão diferente da vida, do que é a vida, De valorizar as de coisas. valores, da importância, de tu passar por um problema pequeno e tu ver que aquilo realmente não é nada. Então tu consegue ter uma visão diferente por conta de tudo isso, né? E eu tento transmitir isso para as pessoas. Quando tem algo, eu encontro alguém que está passando por uma coisa semelhante ou um pouco menos pior do que eu passei, eu tento transmitir isso para essa pessoa, porque, né, tem uma solução. É o que eu me espelhava quando eu lembro quando eu estava no hospital, que eu pensava, sempre tem alguém pior que tu. Sempre vai ter alguém pior que tu, independente da situação, por pior que seja. Isso é incrível. Se tu parar pra pensar nessa lógica, é assim, é, né? Vou dar só, vou ilustrar, né? Eu perdi um braço, tem um cara que não tem os dois. Eu perdi um braço e uma perna, tem um cara que não tem os dois braços e as duas pernas. E muitas vezes consegue viver melhor do que a tua Exatamente. realidade, Então, é. assim, sempre vai ter alguém pior com a gente. Então, eu procurava sempre me espelhar nisso. Bah, eu tô mal, eu tô ruim, eu tô isso, mas, bah, aquele cara lá tá pior que eu. Não dá pra me reclamar, né? Não dá pra reclamar porque tem alguém pior que eu. E às vezes aquela pessoa não tá reclamando, né? Então tem que sempre. Isso me ensinou muito, né? Muito mesmo. Por isso que eu acho que hoje eu tenho uma perspectiva diferente. De repente também, pelo que tens contado, assim, de repente justamente olhar para os problemas do dia a dia com outro olhar mesmo, Sim, né? sim. Não vou dizer que às vezes tu. Às vezes eu também Ah, não dá para ser acabo gratiluz todos esquecendo. os dias, Tem né? vezes que o cara eu esqueço, né? Não vem na memória que. Não, agora. Às vezes tu reclama assim, normal, né? Também não. Sim, sim, Impossível, não. né? E somos seres humanos, né? Sim, sim. Mas no geral, assim, eu procuro ter essa visão de vida, né? E pra gente ir finalizando, assim, Ramon, além de tudo isso, né, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a visão de quem nos ouvir, nos assistir, enfim, qual o recado que tu deixaria, assim, para os familiares, para os pacientes que hoje enfrentam, que estão recebendo esse diagnóstico e hoje enfrentam um câncer como tu enfrentou lá atrás? É, reforçar o que eu já falei, né? Acreditar,
até o fim, não desistir, não desanimar, colocar Deus no centro de tudo, que Ele é a única solução, entregar nas mãos de Deus, seja o que Deus quiser. Se tiver que fazer um pouquinho mais de tratamento, vai fazer. Se tiver que fazer menos, vai fazer. Ponto final. Não desistir, né? Para o paciente, o que eu digo é, por mais que seja difícil, por mais que a gente pense que hoje não vai dar, hoje eu não vou vencer, ou por que está acontecendo isso comigo, por que eu estou passando por isso, hoje tu não entende, mas lá na frente tu vai entender, assim como eu entendo hoje. Na dor, nesse processo que tu tá passando, tu não vai entender por que isso está acontecendo contigo, por que tu está passando por isso. Mas eu tenho certeza que lá na frente, quando tu olhar para trás, 2, 3 anos, 5 anos, 13 anos depois, igual no meu caso, tu vai olhar para trás e vai pensar, bah, eu sei o quanto isso foi importante na minha vida e o quanto isso me mudou. Então, tentar focar nisso, né? Não procurar coisas ruins, não procurar notícias ruins, focar no melhor, focar no que tem de bom, focar no que as pessoas te transmitem de melhor, focar na cura, no que os médicos estão pedindo para fazer, né? Seguir à risca o que os médicos pedem e focar no tratamento que a hora vai chegar, por mais distante que seja, vai chegar. E para a família dar suporte, né? Ter força, né? E coragem para incentivar alguém que tu ama muito e sabe que não tá bem. Então é difícil para a família isso, né? Tu conseguir ter esse senso de alguém que tu ama tanto, tá passando por um procedimento tão ruim, por mais grave que tu pense que seja, não transmitir isso para ela. Isso é muito importante, né? Porque eu lembro que a minha mãe sabia de tudo que eu tava passando, mas eu nunca vi ela chorar uma vez na minha frente. Uma. Ela sabia a gravidade. Ela sabia que eu não tinha 1% de cura. Mas eu nunca vi ela chorar uma vez, Mayara. Uma. Nossa. Então isso... Eu como pai hoje, sei a dor dela. Eu sinto, né? Porque eu sei o que é ter um filho. E eu me coloco no lugar dela. Uma fortaleza. E, e eu sei quanto isso foi importante pra mim. Não transmitir isso pra mim. Nem a minha mãe, nem meu pai. Então isso dá força. Não tô dizendo que não é pra chorar. Tem que chorar. Mas se puder evitar transmitir isso pro paciente, pra pessoa que tá passando por isso, olha, é muito importante. E quanto menos saber, melhor. Quanto menos tu souber do que tá acontecendo contigo, quanto menos souber da gravidade, melhor. Foca no que é importante. O tratamento, no fazer o que é certo, no fazer o que o médico mandou, no acreditar em Deus, no confiar em Deus e que vai ser curado. Foca nisso, esquece o tamanho da gravidade, esquece quantos por cento tem de cura, esquece tudo isso. Foca no tratamento. Isso é importante. Dia após dia, né? Dia após dia, um dia após outro, né? É bem inspirador mesmo esse teu depoimento. Não sei se tu queres acrescentar algo que eu não tenha te perguntado, se a gente conseguiu contemplar bem todo esse processo que tu viveu, se tem algo que eu esqueci. Só pra gente finalizar então, ali a questão do teu acompanhamento até a tua alta. Como é que foi essa tua alta e como é que é a tua vida hoje com relação a isso? A minha alta foi 10 anos depois do laudo, do diagnóstico. Recebi um laudo de cura, né? Fui fazer o exame, a média já estava programado já, né? Ó, na próxima consulta tu vai ter uma alta, eu tive a alta. E eu acho que de uns 8 anos, 7 anos pra frente, eu já comecei a ter uma vida normal, né? Normal, literalmente normal, assim. Eu gosto de pegar onda, então nunca parei com surf, sempre surfei. Inclusive entrei no surf por causa do Guido, falei Que ressaltar isso, bacana. que eu achava mais legal o surf. E na época tinha a caixinha dos desejos. Aham. E um dos desejos era uma prancha e uma pessoa que era da casa deu uma prancha pra mim. Então eu ganhei a Legal. minha primeira prancha eu ganhei do Guido. E daí em seguida já comecei a surfar e tal, e daí até hoje, né, eu surfo. Hoje também sou piloto de parapente, também voo, né, de parapente, voo livre. E tenho uma vida normal, sim, normal. Tenho um filho, o Coa, tem 7 meses.
Ai, que legal. E minha esposa tá grávida de mais um, Ah, que coisa boa! né? E a Parabéns. gente tem a vida normal, tem meus pequenos. Mais uma coisa, eu não poderia ter filho, tem mais isso, né? E na época o tratamento o médico falou, o Dr. Thiago falou que eu tinha que congelar, né, o sêmen, porque com a quimio ia matar as células boas e as ruins, então não poderia ter filho. Isso todo mundo faz, né? Todos os pacientes passam por esse procedimento. Como era muito grave, tava tudo muito assim, a mãe, não, faz tratamento, faz a quimio, faz ele melhorar, isso aí depois vê. E mesmo pela medicina não podendo ter, hoje eu tenho dois, Olha só. né? Tenho É um milagre atrás do outro, né, amor? massa, né? Muito massa. Nossa, que legal. Que bom que tu acrescentou isso, porque é realmente É, uma coisinha assim pra brilhar os olhos, né? sim. Nossa, informação bem importante mesmo. E levo uma vida normal. Gosto de esporte. Esporte até radical, né? Porque voo livre, não é? Só uma coisinha de nada, só um voo livrezinho, né? E surf, e tudo normal, tudo certo. E Onde consegue aproveitar bem a vida e dar ainda mais valor, né? aproveitando o máximo possível, agradecendo o máximo possível por tudo, por estar aqui, por ter a oportunidade de estar aqui, né? E é isso. Que legal, Ramon. Muito, muito, muito obrigada por dividir tudo isso com a gente. A gente sabe que são pontos, né, delicados para recordar também, mas a gente honra muito essa tua visão de que compartilhar é importante e pode realmente fazer bem para outras pessoas. Muito obrigada pela tua disponibilidade, tanto de tempo quanto de se abrir realmente para poder falar tudo isso para a gente. Eu não tenho dúvidas de que vai ajudar realmente muitas pessoas que nos ouvirem. Bacana, né, pessoal? Eu, pessoalmente, estou muito feliz de ter recebido o Ramon aqui, ter podido compartilhar para vocês. Já tinha tido a oportunidade de conversar com ele, mas eu estava muito animada para poder trazer essas informações para vocês, porque eu tenho certeza que é um ânimo, né? Uma esperança ver um jovem assim saudável, formando a sua família, vivendo a sua vida da melhor forma possível e levar isso adiante, né? Como uma prova viva, uma prova social mesmo, de que é possível e tudo é possível. E basta, né, a gente ter fé e quanto isso é importante também diante de uma situação, né, tão delicada quanto é enfrentar um câncer, tanto para os pacientes como para os familiares, que é o que a gente vem dizendo aqui no podcast e vem falando na Casa Guido. A minha dica de hoje, eu tinha me comprometido lá atrás com vocês, de trazer sempre uma dica de leitura ou de podcast, de filme, enfim. E a minha dica de hoje é esse livro aqui, ó, O Túnel e a Luz. É um livro de uma psiquiatra, o nome dela é Elizabeth, o sobrenome eu não vou me arriscar a dizer porque é um sobrenome bem difícil, mas ele é Reflexões Essenciais sobre a Vida e a Morte. Ele foi um livro que a minha grande amiga Camila Lasker, que eu já comentei com vocês, que é médica paliativista, me indicou já em 2017, para vocês terem ideia. E foi um livro que eu deixei assim de cabeceira mesmo, porque muito mais do que do fim da vida, ele traz reflexões importantes para a gente no nosso dia a dia. Vou ler aqui para vocês. Ó. Mais do que simplesmente tocar o leitor, despertando-lhe a curiosidade e a sensibilidade, o túnel e a luz ajuda a refletir sobre a melhor maneira de viver, enquanto leva a reconciliar-se com a ideia de morte. Isso serve, então, assim como a medicina paliativa, né, para qualquer situação que ameace a vida. Então, né, não só para pessoas que encaram um tratamento ou um diagnóstico, eu acho que toda reflexão que fizer com que a gente possa viver a vida plenamente e dar valor a tudo que a vida nos oferece a cada dia é sempre válido. Então, deixo essa indicação de livro para vocês e me comprometo também em continuar trazendo outras indicações bacanas para que a gente possa evoluir juntos por aqui também. Mais uma vez agradeço a todos que nos escutaram até aqui, quem nos assistiu também no YouTube. Peço aquele famoso pedido, né, para vocês que curtam aqui o nosso episódio, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar, que vai ser importante, que precisa ouvir o que o Ramon disse aqui. Quem tiver dicas de assuntos, proposições, sugestões de pauta que a gente possa tratar aqui, nós estamos super abertos para falar sobre o que vocês querem, o que vocês precisam ouvir e levar informação, como a gente gosta de dizer, né? Informação de credibilidade, informação leve, de esperança e informações completas, né? Em um mundo, como disse o Ramon também, em que tanta informação nos atinge até de forma errada.
Isso, contar com uma informação completa de qualidade, de credibilidade, é algo muito importante, especialmente em situações como essa em que a gente vive diariamente. Convido vocês também a acessarem a página da Casa Guido no Instagram, @casaguido lá. A gente está trazendo diversas dicas, né, por meio da Amanda, a nossa jornalista que está lá todos os dias na Casa Guido. A gente está postando bastante vídeos, informações, dicas das nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogas, enfim, que são dicas também que, paralelamente aqui ao nosso podcast, podem contribuir com o dia a dia de vocês. Mais uma vez, muito obrigada e espero vocês no próximo episódio do nosso Guido Cast.